Bom dia a todos, aberta a sessão. Antecipadas as do outro procurador, as atas das sessões anteriores. Tem uma retificação que posso considerar aprovadas. Aprovadas então. Os julgamentos, então o número 1 da pauta está adiado para a sessão na semana que vem, como já foi exposto pelo eminente primeiro vogal, doutor Pedro Francisco da Silva, continua para a próxima semana. Aqui tem o número 2 também, tem uma continuação também, conforme a sessão anterior está adiado para outra semana, por falta de tempo hábil para análise e tudo. Número 3, embargos de declaração, número 85.932/2010. Embargante Paulo Sobrinho Castanhon dos Santos, embargado do Ministério Público Eleitoral. A relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz. Quem passa a palavra? Colégio plenário, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes em processo de crime eleitoral. Concluo que no artigo 299 do Código Eleitoral, posto por Paulo Sobrinho Castanhon dos Santos. É esse, desembargador? É esse, o 3 da pauta, é o Paulo Sobrinho Castanhon dos Santos. Isso. Exatamente. Já qualificado em face do Acordo 20.990, que reformou parcialmente a sentença ACOR, readequando a pena imposta para o patamar de 1 ano e 6 meses de reclusão e 8 dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. O embargante aponta supostas contradições no julgado, hora atacado, alegando inicialmente que a reconhecida continuidade delitiva que constitui causa de aumento de pena, na verdade, trata-se de ações simultâneas, o que caracterizaria a contradição do aresto embargado. Suscita ainda a existência de outra contradição, consistente no fato de a multa aplicada ter levado em consideração a condição do réu de presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, que não é mais realidade, consistindo tal fato em erro na dosimetria da pena de multa. Alega, ademais, para efeito de pré-questionamento, a inexistência de dolo específico do agente para a configuração do fato típico descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral. Por fim, invoca a ocorrência de negativa de vigência de preceito legal, caracterizado por inobservância da ordem do procedimento de instrução previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal. Requer, dessa forma, a modificação do acordo. Concedida a vista ao representante do Ministério Público, ao se posicionar contra a desnecessidade do magistrado fundamentar as decisões não tomadas, pugna pela rejeição dos embargos, declarando-os meramente protelatórios. É o relator. Houve parecer, então, né? Do outro procurador. Mantenho o parecer, excelência, ressaltando que realmente se trata de embargos protelatórios. Palavra do outro relator. De início, voto. De início, registre a tempestividade dos embargos, consoante certidão de folhas. De acordo com, de fato, com razão, o Ministério Público pensa que não merecem guarida as alegações trazidas pelo embargante. Tocando a continuidade delitiva, foram aplicado corretamente o disposto no artigo 71 do Código Penal. Forçoso repetir que os documentos da edição atacada, não sendo o caso de ofensa à objetividade jurídica unitária, como deseja fazer crer o recorrente, mas de vários crimes autônomos, embora da mesma espécie, perpetuados pelo embargante na mesma condição, de tempo e lugar, dos quais os subsequentes não são necessariamente indispensáveis para a configuração e tipificação dos anteriores, a saber, a prática reiterada e autônoma, deletéria e imoral de corrupção eleitoral, em detrimento à soberania popular, ao Estado democrático de direito ao processo eleitoral. Acertada assim, a causa de aumento da pena em razão da continuidade delitiva. Portanto, não há nesse aspecto qualquer contradição a ser retificada ou esclarecida mediante embargo de declaração. Descabida também a alegação de alteração fática da situação econômica do réu, que no momento da fixação do valor do dia multa fora considerado na condição de presidente da Câmara Municipal. Ora, o fato de ser ou não presidente do Legislativo Municipal não macula o quanto fixado na pena de multa, por quanto irrelevante,
mormente, quando o condenado continua a exercer o cargo de edil na atualidade e, consoante apontado no parecer ministerial, está empossado no cargo de segundo secretário da mesa diretora daquela Casa Legislativa. No mesmo sentido, infundada a alegação de obscuridade quanto à inexistência de demonstração de dolo específico, mais tecnicamente do elemento subjetivo do tipo, porquanto exaustivamente demonstrado no acordo a tipicidade da conduta, bem como a finalidade e o elemento volitivo de corrupção eleitoral, consoante preceito prescrito nos autos. Faço a transcrição do acordo e concluo dizendo que no que pertine à alegação negativa de vigência do artigo 400 do Código de Processo Penal, relativamente à não observância da ordem legal de realização dos procedimentos de instrução criminal, a via apropriada para sua impugnação, a toda evidência é outra, totalmente distinta dos embargos declaratórios, até porque, se assim não fosse, é de se registrar que fora dedicado um capítulo inteiro da decisão somente para sua fundamentação, não havendo que falar em omissão ou contradição, pois se trata de questão explicitamente decidida e devidamente fundamentada. Pelo exposto, consonância parcial com o parecer ministerial, rejeita os presentes embargos, deixando de considerá-los protelatórios, haja vista a plausibilidade relativa ao seu aviamento. É como voto. Sebastião Ruda Almeida, como vota Vossa Excelência? De acordo, excelência. Doutor Pedro Francisco Silva, como vota De acordo. Vossa Excelência? Doutor André Posati, como vota Vossa Estou de Excelência? acordo com o Doutor relator. Francisco Ferreira De Mendes, acordo, como presidente. O Tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos declaratórios nos termos do voto do relator. O parecer é pelo desprovimento e para qualificá-los como meramente protelatórios. Também com Vossa Relatoria, Examinador Gerson, 4 da pauta. Processo 6348. Embargos de declaração e prestação de contas anual do Partido Democrático, PMDB 2007, Diretório Regional PMDB. Parecer pela rejeição dos embargos e sua declaração como meramente protelatórios. Com a palavra, doutor relator. Prédio plenário, trata-se de embargo de declaração oposto pelo Diretório Regional do PMDB, em face do Acordo 20.968, mediante o qual esta Corte desaprovara a sua prestação anual de contas relativa ao exercício de 2007. A argumento de encontrar-se impregnado de omissões e contradições, o aresto ora atacado, defendendo a hipótese de juntado de novos documentos em sede de embargo de declaração, o que o faz às folhas 865 e 862, alega o embargante em síntese: a desobrigação do Diretório Regional aplicar o mínimo legal na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa, doutrinação e educação política, na hipótese do Diretório Nacional fizerem percentagem acima de 20% dos recursos oriundos do fundo partidário. B. A demonstração de regularidade das contribuições recebidas de filiados, eis que seriam, na verdade, recursos recebidos de outros partidos. C. Regularização de despesas com assinaturas de TV a cabo e seguros. E D. Devolução à empresa Regionaves Limitada no valor de R$20 mil, devidamente corrigido, oriundo de recursos do fundo partidário, que havia sido registrado contabilmente a título de adiantamento a fornecedores. Em sua manifestação de folhas, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria ratifica o entendimento já contido nos autos quanto à desaprovação da presente prestação de contas. Em seu parecer de folhas 904 e 908, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos embargos, pugnando, sejam eles declarados protelatórios, manifestando-se ainda pela inviabilidade de juntado de novos documentos em sede de embargo de declaração. Em duas novas manifestações, o embargante protocola pedido para juntado de documento que denomina, aspas, complemento de embargo, fecha aspas, anteriormente opostos e para retirada dos autos em carga, tendo este relator deferido apenas à vista dos autos em secretaria, por força da inclusão do feito em mesa para julgamento, e quanto ao primeiro pedido, trata-se a matéria como preliminar a ser submetida à deliberação plenária. Faz-se importante esclarecer que um terceiro documento, protocolado sob o número 28.680/2002, acaba de ser encaminhado a este relator, prestes a iniciar-se a presente sessão com novo pedido de análise pela CCIA, que por via de consequência representaria adiamento do julgamento. É o relator. Doutor parecer. Mantenho o parecer, além dos embargos em si já serem protelatórios, esse acréscimo de documentos
busca uma dilação adicional que não existe em lei. Doutor relator, com a palavra. Voto preliminar. Eminentes pares, inicialmente, análise dos méritos dos presentes embargos, suscita-se de ofício preliminar relativa à possibilidade de recebimento de novos embargos de declaração a título de complemento, bem ainda de outro documento da mesma natureza, protocolizado pelo número tal, estando já exaurido o prazo recursal e pendente de julgamento do recurso anterior da mesma natureza. Já antecipando o voto, é de sustentar a inviabilidade jurídica de tal procedimento por força da incidência da preclusão consumativa, devendo o documento protocolado sob o título de complemento dos embargos ser devolvido ao embargante sem qualquer possibilidade de conhecimento por esta Corte. É de se consignar a prerrogativa conferida ao magistrado de eventualmente converter o julgamento em diligência, caso entenda necessário elucidar qualquer questão que possa influir em seu livre convencimento motivado, o que ainda assim não legitimaria a juntada de novos documentos, senão com o fito de aclarar ponto já debatido pelas partes processuais, inclusive pelo órgão ministerial, o que não é o caso dos autos. Portanto, operada a preclusão consumativa com aviamento dos presentes embargos, não se mostra lícita a juntada e o conhecimento dos segundos embargos, muito menos os documentos apresentados na data de hoje, de idêntica natureza, estando ainda pendente de decisão plenária os primeiros declaratórios, sendo assim resolvida a presente preliminar com a consequente devolução dos documentos de protocolos números tais e tais ao prestador de contas. Como voto esta preliminar? Doutor Sebastião Arruda Almeida, como vota a preliminar? De acordo. Doutor Pedro Francisco, como vota a preliminar? Doutor André Posetti, Vossa Excelência, como vota? Doutor Francisco Mendes Neto. A preliminar apresentada por Vossa Excelência foi acolhida à unanimidade, desembargador Gerson. Com a palavra. No mérito, senhor presidente, nós estamos rejeitando os embargos em consonância com o parecer ministerial por conta de que, por inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 20.968 de folhas 828 e 838, por conta, então, de não haver qualquer dessas irregularidades, omissão, contradição ou obscuridade, nós estamos deixando de decretar ou de declarar o seu caráter protelatório por entender que o embargante está cobertado pela plausibilidade relativa de utilização dessa via recursal, ainda que no limiar jurídico do seu direito postulatório. Por isso, nós estamos... A prestação de contas foi rejeitada por uma série de irregularidades e que não foram sanadas durante o procedimento, e por isso foi aviado os embargos, arguindo algumas omissões ou contradições que, na verdade, não existiram. Por isso, os embargos estão sendo rejeitados por este relator. Doutor Sebastião Arruda, de acordo? Doutor Pedro Francisco? De acordo. Excelência, doutor André Posetti? De acordo também, excelência. Doutor Francisco Alexandre Mendes Neto? De acordo, presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar e desproveu os embargos nos termos do voto do relator. O parecer apresenta divergência parcial, tão somente no tocante a qualificá-los como protelatórios. Doutor André Posetti, Vossa Excelência, relator do 5º da pauta, processo 26.5170/2009, um recurso criminal da 35ª Zona Eleitoral, Zulmar Curzel é o recorrente do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo provimento do recurso. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eminentes pares e doutor procurador. Cuida-se de recurso interposto por Zulmar Curzel em face da sentença de folhas 429 a 446, que o condenou às penas previstas no artigo 299 do Código Eleitoral no pleito de 2008, fixando-lhe a pena à base de 1 ano e 10 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos e 15 dias multa, à razão de um salário mínimo vigente à época dos fatos, além da perda do mandato eletivo de vereador no município de Juína. Sustenta o recorrente que, após a denúncia anônima dirigida ao Ministério Público Eleitoral, fora solicitado e deferida a escuta telefônica de candidatos e de terceiros, que não restou conclusiva, apontando apenas meros indícios de conduta apontada, cuja prova policial não fora ratificada em juízo. Recebida a denúncia, fora convertida em ação penal pública incondicionada
de número 006/2009. Pugna ao final pela reforma da sentença que teria sido calcada em provas unicamente policial, além da manutenção do mandato eletivo que lhe fora conferido naquele pleito. O Ministério Público de Piso emitiu parecer pelo improvimento do recurso. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do apelo. É o relatório, senhor presidente. Doutor Procurador. Mantenha o parecer. Mantido escrito. Palavra, excelência. Passo ao voto. Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso. O feito em tela traz em seu bojo matéria relativa à interceptação telefônica com base em denúncia anônima, que por sua vez respaldou o inquérito policial, cujas provas nele produzidas serviram de base para a sentença objurgada. Consta nos autos que o Ministério Público Eleitoral da 35ª Zona de Juína ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, vulgo Carequinha, cujo, como incurso nas penas do artigo 299 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 71 do Código Penal, que teria, em tese, prometido dinheiro para obter votos nas eleições de 2008, nas quais concorreu a reeleição ao cargo de vereador, sagrando-se vencedor. A referida acusação teve por base o inquérito policial de número 003/2009 e interceptações telefônicas promovidas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público de Piso, que incluía, além do recorrente, outras 5 pessoas com suporte em denúncias anônimas, salvo em relação a apenas uma delas, Hermes Bergamin, que fora por meio de petição. Em análise de tais documentos, verifiquei que a supracitada denúncia anônima se materializou em uma lista apócrifa, constando locais onde ocorreria compra de votos, carros de candidatos e particulares e telefones dos eventuais compradores de votos que integravam a coligação Juína Rumo ao Futuro. A título de ilustração, transcrevo o teor da referida lista. Verbos, aspas. Relação dos carros que estão com bastante dinheiro para comprar votos. Vereador Carequinha, vereador Chicão, candidata a vereadora Salete Bergamin, vereador Paulão, candidata a vereador Robson, candidato a vereador Eduardo da Verdã. Carros particulares, Hermes Bergamin e Antônio Bergamin. Locais de compra de voto. Bairro Padre Duílio, Bar Esporte José Diniz, Copropan, bairro São José Operário, Casa do Vivaldo, bairro Palmiteira de Lei, módulo 4, Mercearia do Paulo e Mercearia Pura Bucha. Telefones, Gabinete do Prefeito, Paulo da Coima, Antônio Bergamin, Salvador, Chicão, Carequinha e Hermes Bergamin. Ao deferir o pedido, o ilustre magistrado considerou que, aspas, a riqueza de detalhe das denúncias anônimas recebidas pelo Ministério Público acerca do aliciamento de eleitores pelos integrantes da coligação Juína Rumo ao Futuro indicam, em tese, a ocorrência de delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, havendo absoluta necessidade de se detectar com segurança a materialidade e a autoria deletivas. Fecho aspas. Assim justificada a indispensabilidade da medida, não somente pelo fumus boniuris, mas sobretudo pelo periculum in mora, nos termos dos artigos 2º, 4º e 5º da Lei 9296, determino a interceptação de todas as modalidades de comunicações telefônicas dos números abaixo relacionados pelo prazo de 10 dias. Fecha aspas. Verifico inicialmente que o documento supramencionado configura denúncia anônima sem nenhuma outra prova carreada ao processo, em cujo bojo não revela qualquer indício que se possa concluir tratar-se de documento que contenha sinais de preservação da identidade do notificante, o que poderia provocar interceptação diferenciada para a situação em tela. Apenas uma lista apresentada ao Ministério Público de Piso em forma de cópia, conforme deixou registrado a digna promotora de justiça ao requerer a interceptação. Verbos,
Aspas, conforme pode ser observado, na cópia do documento em anexo, o denunciante anônimo relata locais onde ocorrerá a compra de votos, carro de candidatos e particulares que estarão com o dinheiro para a captação ilegal de sufrágio, bem como o telefone dos compradores de voto. Fecha aspas. Considerando o anonimato, vedado pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4, indispensável se faz receber tais notícias com extrema cautela, vez que podem se tratar de acusações inverídicas ou ainda tentativa de manipular o aparelho para agir contra determinada pessoa, especialmente quando o cenário desenha disputas eleitorais. O excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de forma recorrente contra investigações baseadas apenas em denúncias anônimas, inclusive anulando provas obtidas pela Polícia Federal, esvaziando assim várias operações dessa natureza. Penso oportuno salutar, é bastante aplicável ao caso, trago à baila importantes ensinamentos dessa egrégia corte, extraídos do julgamento no inquérito 1957 da relatoria do ministro Carlos Veloso, no qual reconheceu que, aspas, abrir inquérito baseado em carta anônima é dar valor jurídico a um objeto que nem documento pode ser considerado e que a ordem jurídica define como desvalor. Fecho aspas. Nesse julgamento, sabe as conclusões ainda do ministro Celso de Mello, que merecem ser extraídas. Aspas. A. Os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que isoladamente considerados, a imediata instauração do persecutio criminis, eis que peças apócrifas não podem ser incorporadas formalmente ao processo, salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou ainda quando constituírem eles próprios o corpo de delito, como sucede com bilhetes de resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre em cartas que evidenciam a prática de crimes contra a honra, ou que corporifiquem o delito de ameaça ou materializem o crime falsi. Fecha aspas. B. Nada impede, contudo, que o poder público, provocado por delação anônima, a exemplo do Disque Denúncia, adote medidas informais destinadas a apurar previamente a averiguação sumária, com prudência e descrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados e em ordem a promover, então, em caso positivo, a formação de instauração do persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal à relação às peças apócrifas. E C. O Ministério Público, de outro lado, independentemente de prévia instauração do inquérito policial, também pode formar a sua opinião, com o apoio em outros elementos de convicção que evidencia a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de sua autoria, desde que dados informativos que dão suporte para a acusação penal não tenham como único fundamento causal documentos ou escritos anônimos. Fecha aspas. No caso, constatei que o juízo não observou o dever de cautela, pois nenhuma investigação preliminar fora procedida antes da sobredita determinação. De plano, autorizou a interceptação telefônica requerida pelo Ministério Público. A esse respeito, assim se manifestou a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Aspas. Para piorar, a interceptação telefônica, principal prova dos autos, como dito alhures, e da qual decorre a prova testemunhal produzida, é manifestamente nula. Isto porque a decisão judicial que afastou o sigilo das comunicações telefônicas do recorrente e de mais 5 pessoas tem assento tão somente em denúncias anônimas, prestadas ao promotor eleitoral que representou pela requerida quebra do sigilo. Somente a denúncia referente a Hermes Bergamin, o qual também teve seu sigilo afastado, não foi concebida anonimamente, porém, também ausente qualquer substrato material. Fecho aspas. Transcrevo aqui a jurisprudência sobre o caso
várias delas em habeas corpus e representação em processos de igual teor. E sigo adiante. E foi com base nessa interceptação, eivada de ilegalidade, desamparada de quaisquer diligências investigativas preliminares, que teve início o inquérito policial, o qual, por sua vez, respaldou a sentença condenatória em face do ora recorrente. De outro lado, extrai-se dos autos que as provas obtidas em sede de investigação policial não foram ratificadas na fase judicial, porém, serviram de suporte à decisão daquele juízo, o que vai de encontro ao dispositivo contido no artigo 155 caput do CPP. Da lição do renomado doutrinador Guilherme Souza Nusti acerca do dispositivo, cabe destacar, verbis, aspas, a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. O julgador jamais pode basear a sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina e nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas posteriormente em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Portanto, várias irregularidades maculam o feito, tais como a determinação da quebra do sigilo telefônico do recorrente de outras 5 pessoas com base exclusivamente em denúncia anônima, ofertada por meio de cópia de uma lista ao Ministério Público, sem diligências investigativas preliminares, e ainda a prolatação da sentença condenatória do recorrente teve como base provas produzidas durante a fase investigatória, vez que aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e, portanto, em juízo não confirmaram as primeiras. Ademais, não se pode concluir que restou evidenciada a prática do delito contido no artigo 299 do Código Eleitoral por parte do recorrente. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, em razão da comunicabilidade, da ilicitude da prova originária, a todas as demais dela decorrentes, com suporte na doutrina do fruto da árvore envenenada, não remanescendo outras provas de modo a sustentar a condenação, eu estou votando pela nulidade da sentença proferida pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Voto, doutor Francisco. O relator, senhor presidente. Desembargador Gerson Paes, com voto. Senhor presidente, eu voto com o relator, mas eu fiquei aqui a me indagar se a conclusão final não seria pela absolvição. Procedente. Em razão de que a prova produzida nesses autos, ao que se pode verificar do voto, foi tão somente originária na Escuta. Retifico, portanto, prova considerada ilícita, tão somente nessa prova. Estou só indagando se a conclusão não seria pela absolvição. Pela nulidade da sentença e, em consequência, a absolvição do recorrente. A reforma da sentença, não é isso? Com o relator. Com a absolvição, retificando meu voto aí, tá, senhor presidente? Doutor Francisco, houve a retificação, tu está de acordo, Francisco Mendes Neto? Que votou acompanhando o relator, né? Senhor. Doutor Sebastião Arruda, com voto. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Eu ainda faço um acréscimo às observações do eminente desembargador Gerson. Me parece que anular a sentença por si só não resolve a questão. O que nós temos aqui é que houve alegação de fatos que não foram comprovados. As provas tendentes à comprovação desses fatos são ilícitas, portanto, descartáveis. Então, a conclusão do meu voto é pelo dar provimento ao recurso para absolver
o acusado das imputações nos termos do artigo 386 do CPP, inciso 2, por não haver prova da existência do fato. Então, essa é a conclusão. Acolho dou provimento ao recurso para absolver o réu nos termos do artigo 386, inciso 2 do CPP. Pois bem, então o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para absolver. Eu acolho o voto do Pedro, porque nessa esteira é o meu entendimento. Retificando, foi dessa forma que pela absolvição ele só capitulou, e eu também comungo com a conclusão do voto do Dr. Pedro. Continua acompanhando o doutor relator, então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Pedro. Por unanimidade, proveu o recurso para absolver o recorrente nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Pelo provimento, né? Também de vossa relatoria, doutor André Posetti, o sexto da pauta, o processo 54.4283, requerente Justino Santana Leite, candidato de 2010, né, das eleições de 2010, prestação de contas. Palavra do doutor relator, parecer pela desaprovação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do candidato Justino Santana Leite, referente à candidatura a deputado estadual pelo PV nas eleições gerais de 2010. Apresentada em 24 de 2 de 2011, portanto, intempestivamente, nos termos do artigo 26 caput da resolução. A CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, tais como apresentação extemporânea das contas, divergência da data dos recibos das contas do candidato do Comitê Financeiro, doação de recurso próprio superior ao patrimônio declarado, divergência entre a doação declarada pelo candidato e a prestação de conta dos doadores, pagamento de despesas com recursos advindos do fundo partidário que superaram o valor recebido nessa categoria, e ainda foram identificados cheques sem fundos. Possíveis irregularidades acerca das informações dos fornecedores foram detectadas junto aos dados da Secretaria da Receita Federal, ausência do extrato bancário definitivo, pagamento de despesas que não foram realizadas com cheque, transferência eletrônica ou débito em conta, detectada dívida de campanha decorrente de cheque sem fundo, intimado em certidão de folhas 80, o requerente quedou-se silente. Em relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação. Intimado, o candidato deixou transcorrer em habeas. As folhas 128 versos do outro procurador requereu que fossem os autos emitidos à CCIA a fim de que fosse elaborada uma relação dos gastos irregulares e não comprovados para que fosse fixado um valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional. O requerente pediu dilação de prazo que fora concedida e devidamente intimado deste, o mesmo quedou-se inerte. Relatório conclusivo do órgão técnico é pela desaprovação das contas. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é no mesmo sentido. Em 2 de 4 de 2012, o requerente fez juntada de justificativa, obtendo um novo relatório conclusivo pela desaprovação. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria manteve o seu entendimento pela desaprovação. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor procurador, Mantenha o parecer. mantido escrito com a palavra, senhor. Senhor presidente, esse meu relatório foi quase o voto. Foram dadas todas as possibilidades e o candidato não conseguiu saná-las. Com esse entendimento, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu estou desaprovando as contas do candidato Justino Santana Leite referente ao pleito de 2010. Como voto? Doutor Francisco Mendes, De acordo, né? senhor presidente. De acordo. Desembargador Gerson Paes. Doutor Sebastião Arruda. Doutor Pedro Francisco. De acordo. Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor André Posetti, o sétimo da pauta. Processo 45.4810, prestação de contas do deputado estadual de candidato Adermo Serafim, eleições 2010. Parecer pela aprovação com ressalvas das contas que foram apresentadas. Doutor procurador, a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do candidato Adermo Serafim, referente ao cargo de deputado estadual pelo PSDB nas eleições de 2010.
O requerente apresentou a manifestação e documentos, obtendo um relatório preliminar da CCIA que apontou algumas impropriedades a serem sanadas. Intimado, o candidato juntou justificativa e documento. Em relatório conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas. Novamente intimado, o requerente apresentou novas justificativas que ensejou em novo parecer conclusivo do órgão técnico, que manteve o seu entendimento pela desaprovação. O parecer da Procuradoria foi no mesmo sentido. Em 20/4/2012, o requerente apresentou manifestação e prestação de contas retificadora, sem estar acompanhado de mídia eletrônica, obtendo relatório conclusivo pela desaprovação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, manifestou-se pela desaprovação. Após a juntada da mídia eletrônica correspondente à prestação de contas retificadora, o órgão técnico e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pela aprovação dessas contas com ressalvas, respectivamente. É o relatório. Do procurador? Mantenha o parecer. Mantido escrito, palavras. Realmente, conforme já apresentado no relatório, o candidato logrou êxito ao juntar recibo eleitoral e notas fiscais correspondente à doação recebida de outro candidato, apresentando ainda termo de cessão de veículo e mídia eletrônica gerada pelo SPCE, conforme ressaltado pela unidade técnica em análise anterior. Dessa maneira, é forçoso reconhecer que os documentos apresentados são hábeis a demonstrar que a prestação de contas encontra-se em acordo com a legislação eleitoral. Dessa forma, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, estou aprovando as contas do candidato Adermo Serafim referente ao pleito de 2010. Como voto, senhor presidente? Aprovando sem ressalvas. Com ressalvas, que o parecer é com ressalvas, né? Eu vou aprovar com ressalvas, Com ressalvas. conforme o parecer técnico da Casa. Doutor Francisco Ferreira mesmo como vota. De acordo, senhor presidente. Senador Gerson Paz como vota. Com relator. Sebastião Arruda Almeida como vota. Doutor Pedro Francisco como vota, Vossa Excelência. Senador, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, o 8º da pauta, processo 879, um agravo regimental relativo à ação de impugnação mandato eletivo, eleições 2010, Pedro Inácio Viga, até o agravante agravado Luciano Borba Azóia Bezerra. Não anotado aqui, não tenho parecer. Desembargador Gerson com a palavra. Senhor plenário, trata-se de agravo regimental interposto por Pedro Inácio Wigert contra a decisão interlocutória deste relator na ação de impugnação de mandato eletivo que move contra Luciano Borba Azóia Bezerra, consistente na denegação ao pedido formulado para depoimento pessoal da impugnada. Alega o agravante que o interesse público na legitimidade e normalidade das eleições, por força do disposto no artigo 14, parágrafos 10º e 11º da Constituição Federal, assegura e recomenda a mais ampla instrução probatória, invocando em defesa de sua argumentação que dispõe os artigos 332 e 342 do Código de Processo Civil, quanto à prerrogativa de utilização de todos os meios lícitos de prova. Suscita ainda a possibilidade de obtenção de confissão da impugnada, o que somente se mostra viável, obviamente, ou um deferimento ao pedido de colheita de seu depoimento pessoal. Aduz que o rito sério previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 não pode servir de fundamento por si só para o indeferimento daquele pleito, ao argumento de que a forma não pode prevalecer sobre a busca da verdade real, que justificaria o manejo de todos os meios de provas possíveis. Caso seja mantida a decisão agravada, requer o agravante a oitiva do órgão ministerial antes da apreciação plenária. É o relatório. Teve parecer, retorno a palavra, né? Voto. Regimental. O recurso é tempestivo e presente os demais requisitos, ele deve ser conhecido. Em sua matéria de fundo, entretanto, não merece prosperar o presente agravo, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, motivo pelo qual, não havendo retratação, mistério se faz a apreciação plenária. Inicialmente, cumpre consignar que o regimento interno desta Casa não prevê manifestação ministerial em sede de agravo regimental, devendo este ser posto em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à sua interposição, segundo disposto no artigo 119 daquele normativo. No que toca à matéria propriamente do agravo, deve-se ter em vista que o depoimento pessoal não é previsto no rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, ficando a prerrogativa de sua realização conferida ao relator do feito,
o qual, em seu livre convencimento motivado, poderá determinar as medidas que entender relevantes para o desfecho lógico e justo da demanda, a teor da descrição dos fatos narrados na inicial. Assim, se a matéria é de fato, obviamente com repercussão jurídica, sendo ainda suscetível de comprovação exclusivamente documental, não se mostra necessário o depoimento pessoal requerido, porque a parte da documentação acostada aos autos já confere o norte a ser seguido, tanto pelo órgão ministerial em seu parecer final, quanto pela Corte em seu futuro julgamento da causa, não se tratando, logicamente, de pré-julgamento, mas de convencimento acerca da desnecessidade de certas diligências, como postulado pelo ora agravante. Ademais, é oportuno lembrar que a impugnada não se impõe o dever de dizer a verdade sobre fatos que lhe poderiam ser prejudiciais, ao contrário do que ocorre com as testemunhas compromissadas na forma da lei. Eis que plenamente aplicável o preceito constitucional da não obrigatoriedade de produção de provas autoincriminatórias. Acresce-se ainda a inexistência de especificidade no pedido do ora agravante para o já referido depoimento pessoal quanto ao assunto pontual que desejaria ver elucidado pela impugnada. Ora, a ação de impugnação de mandato eletivo deve ser instruída com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, segundo o teor do artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal, o que normalmente se faz com prova documental, além de ouvido de testemunhas, quando necessário, o que já se mostra razoavelmente suprido com os 10 volumes do feito, mostrando-se totalmente dispensável o depoimento pessoal da impugnada, em especial em face da prerrogativa constitucional que lhe assiste de manter-se calada em juízo, o que confere a característica protelatória à diligência requerida, motivo pelo qual houve o indeferimento do pedido. Ademais, o juiz não está obrigado a atender a todos os pleitos que lhe são formulados, mas buscar a solução mais célere possível da demanda, não olvidando a necessária observância do devido processo legal, devendo por isso mesmo fundamentar todas as decisões consoante o preceito esculpido no artigo 93, inciso 9 da Carta Magna. Se a prova requerida se mostra prescindível, a teor do contido nos autos, em especial em face da natureza dos fatos imputados à parte adversa, os quais podem naturalmente ser demonstrados via documental ou testemunhal, sendo a diligência requerida destinada à frustração, porque nada há que obrigue a impugnada a falar algo contra si, é de se manter o indeferimento do pleito de seu depoimento pessoal, motivo pelo qual, em observância à prioridade de tramitação e de resolução do feito previsto no artigo 26b da Lei Complementar 64/90, é que se nega provimento ao presente agravo regimental. É como voto. Desproveu, né? Estou desprovendo o agravo. Doutor Sebastião Rodomeira. De acordo. Doutor Pedro Francisco Silva, como voto. De acordo. Doutor Luiz Posetti, como voto. De acordo com o relator, senhor Francisco Alexandre Mendes Neto, como De voto. acordo, senhor presidente. Por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Vou colocar alguns que estão prontos para julgamento do administrativo e os que não forem mencionados aqui no voto já estão adiados para a próxima sessão. O processo número 20.597/2012, um processo administrativo, lotação provisória na 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum, requerente Lilian Carvalho Jorge da Cunha. O requerimento é formulado pela Lilian, analista judiciária da 22ª Zona Eleitoral, lá em Sinop, e pretende a lotação provisória na 5ª Zona em Nova Mutum, com fundamentos 226. Ressalta-se que contraiu matrimônio com o Dr. Douglas Bernardes Romão, juiz de direito que está atualmente jurisdicionando a comarca de Nova Mutum. O pedido foi analisado pelas sessões e que eu estou votando no sentido de conceder a Lilian a licença para acompanhamento de cônjuge mediante exercício provisório na 5ª Zona Eleitoral, com fundamento no 84.2 da Lei 81.12 de 1990 e 226 da Constituição Federal, determinando que seu trânsito ocorra somente após a diplomação dos eleitos no pleito de 2012. Senão eu desfalco lá meu cartório. Está de acordo, tribunal? De acordo. Então, o 11º, processo 224/2009, requisição de Davi Ferreira Silva para prestar serviço na 61ª Zona Eleitoral como chefe do cartório Nova Lacerda, homologação da portaria 3 de 2009, que a portaria 3 de 2009 sendo homologada do juiz de Comodoro, convalidando os atos praticados pelo Davi, responsável pelo posto eleitoral do município de Nova Lacerda.
todos estiverem de acordo, nada de especial. O 12º da pauta, processo 1179/2006. Indicação da senhora Janaína Cruz Camargo para prestar serviço na 21ª, na zona eleitoral, lá em Itanhangá. Homologação da portaria 5/2005. E igualmente eu estou votando pela homologação daquela portaria 10/2008, Lucas do Rio Verde, para designar e convalidar os atos praticados por Nair Pires Dop Hayashi como responsável pelo posto eleitoral de Itanhangá no período de 28/7/2008 a 5/10/2008, com base no artigo 55 da 9784/99, pela homologação da portaria 14/2008, que suspendeu o atendimento externo e interno do posto eleitoral do referido município de 13/11/2008 a 2/12/2008. Atrasos de comunicação, atrasos de homologações, né? Estou votando nesse sentido, se todos estiverem de acordo. 13º, processo 1015/2012, requisição de Leonardo Moreira para prestar serviço na zona eleitoral em Barra do Garças. Eu estou votando no sentido de tornar sem efeito a resolução TRE-MT que definiu a requisição do Leonardo Gonçalves Moreira, porque ele é agente policial federal e teve uma série de complicadores ali que levaram o próprio juiz a buscar outro servidor para ser requisitado. Então eu estou votando no sentido de tornar sem efeito a resolução 962 de 2012, 63/2012, que teria deferido a requisição dele por motivo de ser policial, servidor da Polícia Federal, e com uma série de fatores em Brasília, etc. Então, para não criar problema, estou tornando sem efeito, porque já foi colocado um outro requisitado lá. Se todos estiverem de acordo. 14º é o 18.424, requisição de Vera Lúcia Freitas para a 39ª zona eleitoral em Cuiabá, e deferindo a requisição porque reúne os requisitos legais para o prazo de 1 ano, apresentação do cartório eleitoral. Se todos estiverem de acordo. 15º, processo 21.107/2012, requisição de Maria Socorro Coelho Coutinho para serviço na 15ª zona de São Félix do Araguaia. E pedido essa requisição, eu estou com o sentido de deferir para a 15ª pelo prazo de 1 ano, contar da data da apresentação, porque está de acordo com os requisitos. Se todos estiverem de acordo. 16º, processo 24.142, administrativo, remoção por permuta entre servidores Tiago Silva dos Santos e Lázaro Aparecido Lima, requerentes. São os mesmos. Foi processado, houve anuência também dos próprios magistrados, é uma permuta sem troca de cargo, sem nenhuma modificação do sistema jurídico que eles estão incluídos, de modo que declinaram também o período de trânsito para o deslocamento, e com a publicação da resolução poderá se fazer a permuta, dispensando-se a expedição de portaria. Está pronto para deferir. Então estou definindo a permuta. Não houver oposição, processo número 18.776, requisição de Janete Santos Mendes para a 52ª zona eleitoral Rio Branco. Eu estou votando para deferir a requisição da Janete por 1 ano, com efeitos a partir da apresentação, porque reúne os requisitos que são exigidos. E o último que eu estou colocando é o 18º, o 24.749, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 1ª zona, pedido de renúncia do magistrado Walter Pereira de Souza. E eu estou deferindo a dispensa do Walter Pereira de Souza, altamente envolvido em atividades da AMB, bem como votando pela designação do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, da 50ª, para jurisdicionar cumulativamente em caráter precário o referido juiz eleitoral, com efeitos a partir do termo de entrada de exercício até a posse do novo titular, que vai ser evidentemente processado, simplesmente para substituir. Acordo? Só terça-feira, né? Terça-feira teremos e concluiremos. Os demais estão adiados e
Nada mais havendo, claro, encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os presentes.